vamos lá para as custas processuais, questão de número 16. O que nós temos aqui? Pessoal, sem perder tempo, vamos lá. No tocante às custas processuais, a CLT estabelece que, vamos lá, ó, não sendo líquida a condenação, o juiz arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. Perfeito, galera. Olha o que acontece aqui. Quando a condenação não é desde logo líquida, quando eu não tenho desde logo o valor da condenação, o juiz arbitra um valor ali perto do que ele imagina que será ali o valor após liquidado. Ele coloca um valor genérico, R$50 mil. Com base naquele valor que foi arbitrado, ele faz o cálculo e diz qual é o valor das custas e quem tem responsabilidade pelo seu pagamento. Então, no final da sentença ilíquida, você vai encontrar, por exemplo, custas de R$1.000 sobre o valor arbitrado da condenação de R$50 mil. Ó, seria mais ou menos isso daqui. Custas ali de R$1.000 sobre 50 mil arbitrados à condenação. Então está absolutamente perfeito o que nós temos aqui. Vejam que R$1.000 sobre 50 mil, que dá 2%, que é o valor das custas no processo de trabalho. As custas aqui no processo do trabalho são de 2%, ou sobre o valor da condenação, ou sobre o valor da causa, o valor do acordo, mas eu tenho ali 2%. Então está absolutamente perfeito o que nós temos aqui na letra B. O juiz vai arbitrar um valor da condenação e vai fixar o montante das custas processuais. O restante está errado. Vamos ver o motivo aqui do erro. Então, ó, A. O pagamento das custas, sempre que houver acordo, caberá à reclamada, pois deu causa ao processo. Nada disso, galera. Se nós formos ao artigo 789, parágrafo 1º da CLT, nós vamos ver o seguinte. Sempre que houver acordo, as custas serão divididas ao meio. Se eu tive acordo, se houve conciliação, nós teremos as custas divididas ao meio. Reclamante paga metade, reclamado paga a outra metade. Então fizemos um acordo de R$50 mil. 2% sobre os 50 mil, R$1.000. 500, 500. Então a gente começa com essa regra. Então, ó, toma cuidado porque começo com a regra de que no acordo as custas são divididas ao meio. Mas por que começa com essa regra? Porque pode ter uma situação diferente. Pode ser que no próprio acordo exista uma cláusula falando do pagamento de custas. Se o acordo tiver uma cláusula específica sobre o pagamento de custas, ela deve ser seguida. Então, exemplo, eu tenho lá no acordo falando que as custas serão pagas integralmente pelo reclamante, vai pagar. Integralmente pelo reclamado, vai pagar. Tem uma cláusula falando de 70% para um, 30% para o outro. Vamos manter assim. Então, se tiver cláusula específica, vamos seguir a cláusula específica. Não tem cláusula nenhuma, 50-50, que é a nossa regra geral, ok? Letra B, o que nós temos aqui? As custas serão, em qualquer caso, pagos pelo vencido antes do trânsito julgado da decisão. Não, galera, olha o que acontece. A regra é: as custas serão pagas pelo vencido ao final. Ao final significa após o trânsito em julgado ou se houver recurso no prazo alusivo ao recurso, porque faz parte do preparo do recurso. Então, as custas são pagas ao final. Beleza. Depois do trânsito julgado. Ao final, pelo vencido, significa após o trânsito em julgado. Ou se houver recurso no prazo do recurso. Ok, galera? Depois, ó, letra C. No processo de execução são devidas custas de responsabilidade do executado ou do exequente, conforme o caso. Não. Elas são do executado.
Porque no processo de execução, quem deu causa a ele foi o executado, que não pagou de forma voluntária. No processo de execução, eu tenho essa ideia de que o executado é o culpado. O executado é o culpado pelo processo de execução. O processo de execução só está sendo movido porque ele, executado, não efetuou o pagamento correto, o pagamento voluntário no prazo correto, ok? Toma cuidado com isso. Depois, temos aqui, letra E, apenas nos dissídios individuais, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 1%, sem observar importância mínima, por tudo errado. Ó, não é apenas os dissídios individuais, a regra é para os individuais e coletivos. Eu não tenho 1%, eu tenho 2%. Tem valor mínimo, sim, o valor mínimo é de R$ 10,64. Então, na letra E, nós temos 3 erros aqui, ou seja, uma questão totalmente errada, ok? Questão 17, vamos lá. Questão 17 traz o seguinte. Em audiência realizada no curso da ação trabalhista, movida por Perseu em face da empresa Cavalo de Troia Empreendimentos, após terem sido ouvidas as partes, o juiz apresentou proposta conciliatória que foi aceita pelas partes. Ó, teve conciliação. Entretanto, nada foi ajustado sobre as custas. Se nada foi ajustado sobre as custas, o que você sabe? Se não existe cláusula específica no acordo sobre as custas, o que você sabe? Metade, metade. Meio a meio. Ok? Então vamos, ó. Conforme normas contidas na CLT, as custas processuais, olha aqui, caberão em partes iguais aos litigantes, sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado. Perfeito, é o que nós temos aqui no artigo 789, parágrafo 1º da CLT, que eu já havia anotado na questão anterior. Se não existe aqui norma específica, e é o caso aqui, ó, porque nada foi convencionado, ajustado sobre as custas, metade, metade. Olha o erro aqui das demais, ó. Ficarão a cargo da reclamada em razão da hipossuficiência. Não, metade, metade. São de responsabilidade do reclamante que irá se beneficiar. Não. Serão dispensadas pela União em caso de conciliação? Claro que não. Paga com base no valor do acordo. Serão atribuídas sempre à reclamada, uma vez que o acordo implique em confissão de dívida. Claro que não tem nada disso. O que eu já falei para vocês na primeira parte da aula e repito. Viu uma assertiva falando sempre. Está sempre errado. Sempre, está sempre errado. Por quê? Sempre tem uma exceção. Nunca a regra é só ela, é assim, ponto. Não, sempre tem uma exceçãozinha, uma interpretação aqui e ali. Então, leu sempre ali, meu amigo. Ó, desconfia porque 99,9% de chance de estar errado, porque sempre tem alguma exceção pelo caminho. Perfeito? Vamos para de número 18, sobre custas processuais. Ó, isenção do pagamento de custas, já vou anotar aqui. Isenção do pagamento de custas está neste artigo 790A da CLT. Então, 790A da CLT, isenção. Então, ó, são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita. Olha aqui, quem está isento? União, estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem a atividade econômica e o Ministério Público do Trabalho. Perfeito, galera. O que nós temos aqui no primeiro momento? Eu tenho aqueles entes com natureza jurídica de direito público, União, estados, municípios, DF, autarquias, fundações públicas. Essa galera tem natureza jurídica de direito público, está ali chamada de fazenda pública, eles são isentos do pagamento das custas, juntamente
com aqueles que possuem justiça gratuita, os beneficiários da justiça gratuita, que já estão lá no próprio comando da questão, e o Ministério Público do Trabalho. Essa galera você consegue encaixar toda no artigo 790B, A da CLT, 790A da CLT, que está ali anotado lá em cima. Olha aqui as pegadinhas das demais assertivas. Vamos lá, ó. A. Apenas a União, Estados, Distrito Federal, municípios e Ministério Público. Não, esqueceu autarquias, fundações de direito público. D. União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas estaduais que não explorem atividade econômica, bem como as entidades fiscalizadoras do exercício profissional. Ó, errado. Entidade fiscalizadora do exercício profissional não está isento. Nós temos norma específica ali, o parágrafo único do artigo 790A da CLT. Faça o seguinte, vá nesse 790A, parágrafo único, e coloca lá, entidades fiscalizadoras não estão isentas. Ou seja, os conselhos regionais ali não estão isentos, ok? Pagam custas normalmente. Vamos ali para a letra E. Apenas União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, fundações estaduais e municipais que não explorem atividade econômica esqueceram do Ministério Público do Trabalho, então também está errada. Cuidado, galera, isenção do pagamento de custas, essa é uma questão que cai bastante aqui na FCC, nós vamos ver outras questões sobre custas, sobre isenção. Tem que lembrar deste ponto aqui, o 790A da CLT coloca na cabeça, destaca como um dos artigos mais importantes que nós temos aqui para o estudo, ok? Vamos lá, seguindo. Temos aqui, ó, número 19. Afrodite, empregada doméstica, vamos ver, a Afrodite, empregada doméstica, ajuizou ação trabalhista, ação reclamatória trabalhista, em face de sua ex-empregadora Minerva, postulando o pagamento de horas extras, férias, 13º salários, não adimplidos. A ação foi julgada procedente em parte, uma vez que foram acolhidos apenas os pedidos de férias e 13º salários, sendo rejeitado o pedido de horas extras. No caso proposto, o valor, bem como a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais será D. Então, o valor e a responsabilidade será D. Olha o que acontece, galera. Vou destacar em vermelho aqui o seguinte. Ação julgada procedente em parte. Ou seja, a ex-empregadora foi condenada ao pagamento de alguma quantia à Afrodite, reclamante. Houve a condenação do reclamado ao pagamento de alguma quantia, ok? Isso basta para nós falarmos que ela é considerada vencida, que a reclamada foi vencida. Se ela foi condenada ao pagamento de alguma quantia, porque a ação foi julgada procedente em parte, eu tenho a reclamada como vencida. Se a reclamada é vencida, ela paga as custas processuais integralmente. A Afrodite que perdeu um pedido não vai pagar custas em relação a esse pedido perdido. Nada disso. Se houver condenação da reclamada, ela é considerada vencida, ela paga as custas integrais, ok? Ela vai pagar custas 2% sobre o valor desta condenação. Perfeito? Vamos aqui para as assertivas. Então, na 19 eu tenho, ó, que a responsabilidade será, e o valor 2% sobre o valor da condenação a cargo da parte vencida, ou seja, da reclamada. Pronto, simples. Ó, vou pegar o valor da condenação, vou calcular 2%, a parte vencida, ou seja, a reclamada, pagará de forma integral, ok? Não há pagamento aqui pela reclamante, apesar dela ter perdido algum
pedido, ok? Olha o erro aqui, B, 1% sobre cada pedido acolhido, nada disso. Eu não tenho aqui essa proporcionalidade. 2% sobre o valor dos pedidos acolhidos com redução proporcional, não existe isso. 2% sobre o valor da causa, não. O valor da causa eu vou utilizar quando, galera? Ó, o valor da causa eu vou utilizar quando houver improcedência de todos os pedidos ou então quando houver arquivamento do processo. Aí eu pego o valor da causa como referência para o cálculo das minhas custas. Então, quando houver improcedência de todos os pedidos, não foi o caso aqui, ou arquivamento do processo, eu vou pegar o valor da causa, vou calcular 2% e vou falar para o autor, para o reclamante, que ele tem que pagar. Porque se foram negados todos os pedidos ou se o processo foi arquivado, eu tenho o quê? Culpa do reclamante, ele vencido paga esses 2%, ok? Então está errado aqui falar em valor da causa. E aí, ó, mais errado ainda, 1% sobre o valor da causa, tudo errado. Ok? Essa foi a nossa questão de número 19. Vamos aqui para a questão de número 20. Ó. Sociedade de economia mista. Ó, vou puxar aqui súmula 170. Sociedade de economia mista, Diepax Medicamentos, foi condenada, vamos começar a destacar, ela foi condenada ao pagamento de horas extraordinárias em processo movido por seu empregado. Na mesma decisão, foi acolhido o pedido de responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, o município de Cuiabá, e condenação em custas processuais. A isenção das custas abrange, vamos lá, ó. Tive a condenação, então, ao pagamento de custas, o município e a sociedade de economia mista. O que é aquela súmula 170 do TST nos traz aqui para ser aplicada neste exercício? Seguinte, a súmula diz que não haverá isenção de custas processuais para a sociedade de economia mista, porque ela possui natureza jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista é como se fosse a padaria da esquina, tem natureza jurídica de direito privado. Não vamos aplicar a isenção da União, estados, municípios, nada disso. Sociedade de economia mista não tem isenção. Então, neste caso aqui, ó, condenada sociedade de economia mista e município. Eu isento a sociedade de economia mista? Não. Eu isento o município? Isento. O artigo 790-A da CLT fala União, Estados, municípios. Então, o município de Cuiabá aqui vai ficar isento. Então, a isenção das custas abrange, ó, fácil, fácil, o que nós temos aqui? Apenas o município. Apenas o município será isento das nossas custas. O resto tá fácil, ó. Apenas a sociedade, não. Nenhuma das reclamadas o município está isento. As duas reclamadas, não, porque sociedade de economia mista não tem. Apenas o réu principal, em caso de condenação subsidiária, devendo o município efetuar o recolhimento, tá tudo errado aqui. Então, fácil, aplicação da súmula 170 e também, como eu já disse, anotei, anoto novamente, 790-A da CLT sobre a isenção. Vamos ficar aqui na tela e vamos tratar aqui da questão número 21. Então, vamos lá, o que eu tenho na questão 21? Martin ajuizou a ação em face de sua ex-empregadora, a empresa N, sendo que na audiência as partes se conciliaram amigavelmente, nada sendo convencionado a respeito das custas processuais. Neste caso, de acordo com a CLT, considerando que o juiz acolheu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial pelo reclamante. Olha aqui, galera. Aqui
Aparentemente seria mais uma questão idêntica àquela que nós já vimos, que diz que no acordo as custas serão divididas meio a meio. Começou igualzinho. Houve acordo, nada foi dito sobre o pagamento das custas, vou dividir metade, metade. Fizemos isso, ok? Então, metade do valor das custas, empresa M, não é isso? Metade empresa M, metade o Martim. Perfeito? Só que aí entra o detalhe que diferencia essa questão da anterior. Por quê? Foi concedido o benefício da justiça gratuita ao reclamante Martim. Ou seja, Martim, sei lá. Ou seja, ele não vai pagar as custas. Então, metade, metade. Empresa M paga, Martim não paga. Por quê? Houve o benefício da justiça gratuita e o 790A da CLT diz que os beneficiários pela justiça gratuita estão isentos. Então, vamos encontrar aqui a assertiva que traz exatamente isso. Só quem vai pagar as custas nessa história aqui será a empresa M. Vamos ali achar qual é a assertiva que trata disso. Olha aqui, ó. As custas... As custas serão pagas em partes iguais sobre o valor do acordo, perfeito, pelo reclamante e pela reclamada, sendo Martim dispensado do pagamento. Perfeito. Isso daqui que está de acordo com o artigo 789, parágrafo 1º da CLT e o artigo 790A da CLT. Então, eu calculo 2%, aqui não precisava, mas vamos colocar 2% sobre o valor do acordo, metade reclamante, metade reclamado, só que o reclamante está dispensado do pagamento. Olha aqui o erro das demais assertivas. Letra B. As custas serão pagas em partes iguais sobre o valor dado à causa. Não, é o valor do acordo. Então, ó, já morreu. C. Ficarão as custas a cargo exclusivo da reclamada. Não. Sabe por que não? Ó, em virtude disso aqui, ó, nada sendo convencionado a respeito das custas. Então, aqui já está errado. Poderia, eu pergunto, poderia numa determinada situação as custas no acordo ficarem para serem pagas exclusivamente por uma das partes? Sim, basta ter norma no acordo. Está falando que o reclamado vai pagar tudo de custas, beleza. Está falando que o reclamante vai pagar tudo de custas, beleza. Esse tipo de norma é totalmente possível, mas tem que ser norma explícita, ok? Então, seguindo. Letra D. Ficarão as custas a cargo exclusivo da reclamada. Errado. Sobre o valor dado à causa. Errado. Letra E. Serão dispensadas ambas as partes do pagamento, tendo em vista a conciliação. Nada disso. Eu tenho a dispensa apenas para Martim porque ele requereu e foi deferida a justiça gratuita para ele. Essa aqui é a ideia. Ok? Vamos ali seguindo. Próxima questão. Ainda sobre custas processuais. Daqui a pouquinho nós vamos para as questões sobre rito sumaríssimo. Então, ainda em relação às custas, número 22, o que eu tenho aqui? Em relação às custas e aos emolumentos, nos dissídios individuais e coletivos do trabalho e nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, é correto afirmar que, olha aqui, questão 22, as custas no processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Galera, essa informação está perfeita e ela já está de acordo com aqui com a reforma trabalhista. Nós sempre trabalhamos no processo do trabalho com o valor mínimo de custas.
R$ 10,64. Então, já falei para vocês que a gente vai calcular as custas, 2% sobre o valor da causa, 2% sobre o valor do acordo, 2% sobre o valor da condenação. Beleza. Só que nós temos aqui valor mínimo, sempre tivemos. O valor mínimo das custas, de acordo com o artigo 789, sempre foi R$ 10,64. Inclusive, era aqui uma pegadinha que as bancas faziam. Colocavam ali o valor da condenação em R$ 100 e perguntavam o valor das custas. Aí você fazia 2% de R$ 100, R$ 2. Letra A, R$ 2. Não, R$ 10,64. Com a reforma trabalhista, nós passamos a ter também o valor máximo de custas. Então, qual é o valor máximo de custas que nós temos? Volto aqui para a letra A. Volto aqui. O valor máximo de custas, 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o INSS. Esse valor em 2018 é de R$ 5.645,80. Em 2018, este que é o valor máximo dos benefícios. Então, seria o quê? 4 vezes este valor. Daria ali seus 22 mil e poucos reais. Então, aquele que seria o valor máximo de custas, mais ou menos os 22 mil, 23 mil reais. A ideia aqui é essa, ok? Então, tem o valor mínimo 10,64, o máximo, não precisa saber esse valor, coloquei por curiosidade. O que você tem que lembrar para a prova é máximo de 4 vezes o limite dos benefícios pagos pelo INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, ok? Vamos eliminar as demais assertivas. Vamos lá, galera. Ó. B. Quando houver acordo, o pagamento caberá reclamar. Já vimos que está errado. C. Não há previsão legal para o pagamento de custas e emolumentos no processo ou fase de execução. Sim, nós temos ali no artigo 789 também informações sobre emolumentos, custas na fase de execução. D. Não haverá qualquer responsabilidade do ente sindical pelo pagamento das custas devidas caso o empregado não tenha obtido benefício da justiça gratuita ou isenção e tenha havido a intervenção do sindicato. Está errado. Há sim responsabilidade do sindicato, vai responder solidariamente pelo pagamento das custas. São isentos do pagamento das custas as sociedades, são isentos do pagamento de custas processuais as sociedades de economia mista. Nós já vimos que não há essa isenção, súmula 170 do TST, não são isentos deste pagamento, ok? Então, mais uma questão sobre custas processuais. Vocês estão vendo que a FCC bate sempre naquilo mesmo, na mesma ideia. São questões de vários concursos. A gente está vendo, ó, sempre aquela mesma informação. É bem assim que nós temos. São bem sempre os mesmos detalhes sobre isenção, acordo, valor das custas, responsabilidade por este pagamento. Quem é responsável pelo pagamento das custas processuais? O vencido. O vencido pode ser o reclamado que foi condenado a pagar qualquer quantia, ou pode ser o reclamante. Quando é que o reclamante ele é vencido? Quando ele tem julgados improcedentes todos os pedidos, ou então quando o processo é arquivado, ok? O reclamado vai ser considerado vencido quando ele for condenado a qualquer quantia. Foi condenado a pagar R$1, ele é vencido, ele paga de forma integral este valor. As custas, elas são calculadas em 2%. Ou 2% do valor da causa, 2% do valor da condenação, 2% do valor do acordo, 2% do valor que o juiz determinar, sempre assim. Nós temos o valor mínimo. Qual é o valor mínimo? Tem que memorizar, R$ 10,64. Qual é o valor máximo agora com a reforma trabalhista? 4 vezes o limite dos benefícios do INSS,
que é o regime geral de previdência social. Quem está isento do pagamento de custas processuais? Você vai lembrar da fazenda pública como um todo. Só que aí você vai excluir sociedades de economia mista e vai excluir empresas públicas, porque sociedade de economia mista e empresas públicas têm natureza jurídica de direito privado, ok? Então você só vai lembrar daqueles entes da fazenda pública que são aqui de direito público: União, Estados, municípios, DF, autarquias, fundações de direito público. Vai lembrar do Ministério Público do Trabalho e daquela pessoa que conseguiu o benefício da justiça gratuita, ok? No acordo, vai lembrar o quê? Se não tiver regra, como muitas questões trazem, se não tiver uma regra, uma norma específica no acordo falando do pagamento, meio a meio, ok? Se tiver essa norma específica, vamos segui-la, mesmo que ela atribua o pagamento integral ao empregado, ao reclamante, ok? Não vai proteger demais o reclamante, não, senão você vai errar. Qualquer que seja a norma criada no acordo, vamos seguir. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, finalizamos aqui as nossas questões e essa rápida revisão sobre custas.